Meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus esteja com cada um, amém? Vamos iniciar esse culto, um culto que nós viemos para adorar o Senhor. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos no momento em que você vai realmente prestar um culto ao Senhor. E é um culto que você não vai fazer para você, é um culto para Deus. Culto de exaltação a Cristo Jesus, que morreu na cruz, pagou um preço por nós. E eu queria que você realmente dedicasse culto de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento ao Cristo vivo. E nós queremos que você se aquiete. Fala para Deus: Senhor, eu estou aqui, entendendo que estar junto, congregar é necessário. E nós que viemos aqui nessa noite, tenho certeza que você também tem entendimento de um Deus tão maravilhoso que nós servimos, que durante a semana proveu na sua casa, que durante a semana te deu o fôlego de vida para você trabalhar, para se sustentar. E hoje aqui, em culto, nós vamos agradecer a Jesus, ao nosso Cristo vivo. Então fala para o Senhor louvores, elogios. Diga: Pai, muito obrigado. Tu és santo, Tu és maravilhoso. E vai se aquietando e deixando Deus falar no seu coração. Que durante o momento que nós estivermos cantando, exaltando a Cristo Jesus, o vivo, o nosso Deus eterno, você possa preparar o seu coração para ouvir a palavra e que ela encontre espaço no seu coração. Aquieta-se diante do Senhor. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir Tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, aquieta minha alma, diz o Senhor, faz meu coração ouvir Tua voz. É momento de você se aquietar diante do Senhor. Vamos chegar para perto. Me chama para perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em Ti. Mas meu coração é teimoso demais para admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar.
me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar, vai ser difícil, eu sei. Larga tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, eu sei que você estará comigo, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Se eu cair, a tua mão me levantará, e se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará, e se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Vem com ele, aqui na minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama perto, Senhor, me chama perto. Só assim eu não me sinto só. Na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti, mas meu coração é teimoso demais para admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquietai, sabei que o Senhor é Deus. Descansar e confiar no Deus tão tremendo, que sabe que nós teremos muitas dificuldades em suportar as aflições do tempo presente, mas Ele está conosco até o final. E por isso que nós nos alegramos, nos regozijamos e celebramos a Jesus, o Cristo vivo, aquele que é santo, majestoso, a Ele que é a quem nós rendemos glória, a quem nós rendemos louvores. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer o que conheço a ti, e que diminua eu, para que tu cresça, Senhor, mais e mais. E como
possamos nos alegrar, porque sabemos que estamos cantando ao Deus vivo. Que a nossa alma se regozije no Senhor nessa noite. Todo ser que vive, louve ao Senhor. Amém. E eu queria convidar você a se alegrar com o nosso Cristo e dizer que sobre toda a terra Cristo é o Rei. Amém, igreja? Vamos alegrar com bastante alegria. Enquanto nós cantamos, você pode trazer pela sua oferta, o seu dízimo. Reina em mim. Que o Senhor volte. E esse momento será um momento que a igreja está aguardando, que Cristo irá nos buscar. E toda a igreja salva, redimida, irá subir com Cristo. Cante és adorado entre nós. És adorado entre nós. Tão desejado da nossa alma. Tão desejado aqui. Mas nada se comparará com a glória que há de vir. Oh, eu não sou
acontecer, igreja. E nós, a igreja salva, lavada, redimida pelo sangue de Cristo, poderemos nos encontrar com Jesus. E lá, na nossa terra, nós não somos daqui, teremos paz, descanso para a nossa alma. Todo choro, toda dor, todo lamento não existirá mais. E quando nós cantamos essas promessas, nossos corações se alegram. Por isso é tão bom estarmos juntos cantando, um fortalecendo o outro. E a igreja salva pode cantar assim: além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz. Morte, choro, nunca mais. Novamente.
Então te prepare, igreja, para se encontrar com o Senhor. E nesse dia glorioso, todo o nosso sofrimento passará. Enquanto vivermos aqui, vamos estar juntos, cantando e exaltando a Cristo Jesus. Amém. Louvo a Deus pela vida dos irmãos, podemos nos reunir nessa noite, na adoração e louvor ao Senhor. Deus possa realmente falar o seu coração e você ter a certeza de que veio ao lugar certo, de que conseguiu se entregar ao Senhor. Você não vem apenas com a expectativa de receber algo de Deus, mas de poder entregar, de oferecer ao Senhor a sua adoração, o seu louvor. Isso é precioso, é agradável aos olhos do Senhor. Nós também estamos muito felizes, irmãos, porque ontem conseguimos realizar ali o Impacto Radical em Ponte Alta. Foi uma bênção, irmãos. Muitas pessoas foram atendidas ali pela igreja, pelos trabalhos ofertados pela igreja ali. A igreja precisa ser uma igreja relevante, irmãos, para a sociedade. Nós, como igreja de Cristo, precisamos estar presentes, né, atuando na sociedade, não apenas aqui nas quatro paredes, mas conseguimos sair, irmãos, desse ambiente para ser luz, para ser o sal da terra, para fazermos a diferença lá fora. E aí fica o desafio. Jesus Cristo, Ele envia os seus discípulos. Jesus Cristo, Ele veio ao mundo, irmãos, cumprir uma missão. Então Ele sai do seu trono de glória, se esvaziou, né? Veio, assumiu a forma de servo, ou seja, Ele saiu do seu lugar, que era o seu lugar de costume, o seu ambiente de costume, e Ele veio ao nosso encontro, ou seja, foi enviado como mensageiro. Da mesma forma, irmãos, o Senhor nos envia também para sermos mensageiros, para anunciarmos boas novas para aqueles que ainda estão perdidos, que ainda estão em trevas. E é necessário, irmãos, conseguirmos cumprir a nossa missão, cumprir o propósito como igreja de Jesus Cristo, também nos esvaziando, irmãos, só que nos esvaziarmos de nós mesmos para que a glória do Senhor resplandeça através de nossas vidas. Amém, irmãos? Vamos nos disponibilizar ao serviço do Senhor, isso é muito importante. Eu quero ler, meus irmãos, em 1 Samuel, no capítulo 30. Primeiro Samuel, no capítulo 30, nós vamos ler do verso 1 ao verso 6. 1 Samuel está lá no Antigo Testamento, irmãos, depois de juízes, antes de reis. 1 Samuel, capítulo 30, do verso 1 ao verso 6. Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor. Quando Davi e os que o seguiam chegaram a Ziclague, 3 dias depois, os amalequitas haviam atacado o Negueb, ferindo e incendiando Ziclague, e haviam levado presas as mulheres e todos os que estavam nela, do mais jovem ao mais idoso, mas não mataram ninguém, apenas os levaram consigo e seguiram o seu caminho. Quando Davi e os que o seguiam chegaram à cidade, ela estava queimada, e suas mulheres, e seus filhos e suas filhas haviam sido levados presos. Então Davi e a tropa que o seguia choraram bem alto, até ficarem sem forças para chorar. As 2 mulheres de Davi também foram levadas presas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, que havia sido mulher de Nabal, o Carmelita. Davi também se angustiou, pois a tropa falava em apedrejá-lo, porque toda a tropa estava amargurada por causa de seus filhos e suas filhas. Mas Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Você pode repetir comigo no finalzinho aqui, irmãos, essa última frase que nós vemos aqui no versículo 6? Mas Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Amém, irmãos. Vamos orar. Se você pudesse ajoelhar, olha o Senhor. Peça ao Senhor
Senhor, para que essa palavra possa alcançar o seu coração nessa noite, transformar, convencê-lo do pecado e levá-lo a uma atitude correta diante do Senhor. Glória a Deus, porque nós somos pecadores e precisamos da glória de Deus, precisamos da luz do Senhor para sairmos do pecado e vivermos a santidade. Senhor amado, nós oramos ao Senhor nesse momento. Ó Deus, estamos aqui e viemos, Deus, para te louvar, para cultuar ao Senhor, para prestar adoração ao Senhor. E eu clamo nessa noite, Deus, por cada um dos teus filhos aqui. Ó Deus, somos, sim, ó Pai, pecadores. Naturalmente, Pai, estamos separados do Senhor por conta do pecado. Mas carecemos da tua glória, carecemos da tua presença, carecemos do sacrifício de Cristo na cruz para termos comunhão com o Senhor, para nos aproximarmos do Senhor, para nos reconciliarmos com o Senhor. E diante da tua palavra nessa noite eu clamo para que o Senhor nos convença do pecado, da justiça e do juízo, nos leve ao arrependimento verdadeiro. Ó Deus, nos leve-nos a chorarmos, a lamentarmos pela condição pecaminosa que vivemos e a nos reconciliarmos com o Senhor para vivermos, ó Deus, a nova vida em Cristo Jesus. Que assim seja, Pai, sobre a vida de cada um dos teus servos e que hoje a tua palavra possa gerar vida em nós. É o nosso clamor ao Senhor pela tua graça e misericórdia, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Meus irmãos, Davi ainda estava fugindo de Saul. Ele agora estava vivendo no território filisteu. Ele tinha que sair do território de Israel, porque onde ele estava em Israel, Saul levava suas tropas e ali perseguia Davi, tentava matar Davi e também aqueles que estavam com ele, como se eles fossem rebeldes e não submetendo a liderança de Saul. Embora Davi nunca tenha tentado nada contra Saul, mas Saul perseguia Davi. Davi então tem que fugir, sair de Israel, ir para esse território dos inimigos, dos filisteus, e ali se refugiar durante um tempo para que ele depois pudesse voltar à nação de Israel e enfim poder também ser o rei daquela nação, como havia sido ungido pelo Senhor, já nomeado pelo Senhor para ser o rei de Israel. Então, irmãos, Davi está distante, numa terra distante, como um peregrino, um forasteiro nesse lugar. Além disso, irmãos, Davi, ele agora voltando de uma cena de guerra, ele se depara, embora ele não tenha lutado nessa guerra que ele foi guerrear, ele não lutou nessa guerra, mas quando ele chega na sua cidade, onde estava a sua família, e a família também dos seus soldados, ele se depara com esse cenário, irmãos. A cidade estava no deserto. Todas as pessoas que ficaram na cidade foram levadas como prisioneiros. E os amalequitas tacaram fogo em todas as casas daquela cidade, queimaram a cidade. Então o que eles viram quando eles chegaram ali foram apenas cinzas e ruínas, irmãos, e um deserto. Que cenário entristecedor, irmão, um cenário deprimente que nós vemos aqui. E Davi e esses homens vieram a contemplar tudo isso. Nós podemos imaginar, mas nós não sabemos a dor que eles sentiram quando se depararam com aquela situação. Mas você pode trazer isso para a sua condição hoje, para a sua realidade hoje. Certamente nós temos enfrentado, irmãos, dificuldades, inclusive até mesmo pelos nossos próprios pecados, por desobedecermos ao Senhor. Muitas vezes nós nos afastamos do propósito, do objetivo e acabamos sofrendo também consequências por conta disso. Mas ninguém sabe a intensidade da dor que o outro está sentindo. Às vezes, como o pessoal costuma dizer, pimenta nos olhos dos outros é refresco, né? Então, eu não sei a intensidade da dor que o outro está sentindo. E, infelizmente, muitas vezes, quando nós nos aproximamos de alguém que está em sofrimento, nós até
transmitimos uma ideia de que aquilo não é nada. Se você estivesse na minha pele, você ia ver o que é sofrimento. Então muitas vezes acontece isso, eu vou chegar perto de alguém que está sofrendo, ao invés de consolar aquela pessoa, eu levo para ela uma ideia de que o sofrimento dela não é nada, que o meu sofrimento é pior do que o dela. Se ela estivesse na minha pele, ela ia ver o que é realmente o sofrimento. Isso é terrível, irmãos. Não faça isso, por favor. Se você for se aproximar de alguém, se você tiver intenção de confortar o coração de alguém, seja solidário com essa pessoa e da forma correta, né? Não tentando colocar algo que seja mais intenso do que o sofrimento que ela está sentindo. Mas o que acontece, irmãos, aqui com Davi e seus homens é algo terrível. E eles chegam nesse ambiente de destruição, irmãos. E há um grande desespero no coração desses homens. Aquele exército, né, homens corajosos, homens valentes, homens que guerrearam. E no final do livro de Samuel, o segundo Samuel, vai falar sobre esses guerreiros de Davi, os valentes de Davi. E vai falando todos os atos heróicos que eles realizaram nas batalhas. E Deus sempre foi generoso para com eles e concedeu vitórias a eles. Então foi o exército da história de Israel que mais teve vitórias, foi o exército de Davi, irmãos. E esses homens aqui, que estão nesse registro histórico, eles foram soldados valentes, foram heróicos durante o período de guerra, durante o período de batalha que eles enfrentaram. Mas nesse momento, irmãos, eles choraram mais do que uma criança. Que o texto vai nos dizer que eles choraram até não ter forças para chorar mais, de tanto que eles choraram ao ver aquele cenário, irmãos, de destruição. E muitas vezes, irmãos, a gente pensa sobre algumas perdas que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Às vezes você tem uma má notícia, você pode também, às vezes, perder uma pessoa amada, um ente querido, ou a perda de um emprego, ou uma perda financeira. E aí isso traz uma instabilidade para nós, traz um sofrimento para nós, e muitas vezes nós também choramos, irmãos. Começamos a nos angustiar por essas perdas, por essas derrotas que nós enfrentamos. E é comum, irmãos, isso é natural do ser humano. Nós estamos num ambiente que é um ambiente hostil e que muitas vezes traz o sofrimento para nós. Mas a grande questão, irmãos, não é a intensidade do sofrimento ou o tipo de sofrimento que você está enfrentando, mas como você passa pelos sofrimentos que a vida traz para você. Como você tem atravessado os momentos de dor, de provações, de lutas que você tem enfrentado. E infelizmente, irmãos, o que nós vemos hoje são pessoas que tentam se distrair, tentando evitar o sofrimento. Distrações, irmãos, sejam com drogas, seja com prostituição, seja com pornografia. Infelizmente hoje, né, no celular você tem todo tipo de distração, e muitas vezes distrações pecaminosas. Muitas pessoas estão tentando diminuir a sua ansiedade, a sua tensão ou a sua depressão, assistindo videozinhos ali, que sejam vídeos curtos, mas de alguma forma tentando trazer um certo prazer para si, ou amenizar uma dor. Então, irmãos, o inimigo tem criado várias estratégias para nos distrair e dar a nós uma falsa sensação de prazer, uma falsa sensação, irmãos, de estar amenizando a nossa dor, o nosso sofrimento, quando na verdade, a cada dia que passa, o sofrimento tem aumentado, a dor tem aumentado, e você não vê uma solução para o problema. Muitas pessoas chegam à tentativa de autoextermínio por conta desse sofrimento, dessa dor que eles estão sentindo, e não conseguiram encontrar uma solução, não conseguiram encontrar uma saída para esses problemas. Então, irmãos, o que chama a atenção nessa passagem bíblica não é a intensidade do sofrimento, mas como você vai sair da dor e do sofrimento que você está enfrentando. Como você vai encontrar uma solução para o problema que você está enfrentando. Por exemplo, irmãos, no casamento, muitas pessoas acham que a solução para um problema no casamento é o divórcio. E as pessoas vão, eu vou me separar de você e tal, e acham que a solução vai ser o divórcio. Às vezes, numa situação de trabalho, às vezes a pessoa pode pensar na solução, eu sair do meu emprego, largar esse emprego, pode até ser,
Mas é necessário, irmãos, termos uma direção de Deus para nossas vidas. E o que vai sobressair, irmãos, nessa passagem bíblica é exatamente isso. Naquele momento de tristeza, de dor, de sofrimento, Davi vai buscar ao Senhor. Davi vai buscar, irmãos, a solução, vai buscar a força para sair daquele problema em Deus. E foi muito difícil para Davi, irmãos, porque esse momento na vida de Davi é aquele momento em que você se sente sozinho em meio à multidão. Onde você tem, além de todo o sofrimento que ele estava visualizando ali, a solidão que estava agora no coração de Davi, porque os seus homens, os seus valentes queriam apedrejá-lo. O sofrimento era tão intenso, e sempre acontece isso, irmãos, quando acontece algum problema na sua vida, a tendência é você tentar procurar um culpado. Eu preciso culpar alguém sobre aquele sofrimento que eu estou passando. Eu não assumo responsabilidade pelos atos que eu cometi, pelos erros que eu pratiquei, e também não encontro uma saída saudável para o problema. Então eu vou encontrar alguém para culpar. E é muito comum, nós vemos isso muito na palavra de Deus, irmãos, os próprios profetas, e até mesmo Cristo sendo culpado injustamente, sendo acusado injustamente de erros que ele não havia cometido. Então é muito comum, infelizmente, na vida do ser humano, para não assumir uma responsabilidade, para não ter que enfrentar a realidade, ele quer culpar alguém pelos seus fracassos, pelos seus erros, ou até mesmo pelos erros de outras pessoas, mas encontrar alguém que possa ser o culpado daquela situação. E os homens de Davi se voltaram contra Davi, pensando em apedrejá-lo naquele momento, diante daquele sofrimento, como se Davi fosse o responsável por toda aquela dor, por todo aquele sofrimento que eles estavam enfrentando. Davi era o líder deles, é claro. Davi levou esses homens para Ziclague, estavam morando ali por causa de Davi, mas não foi Davi o responsável pelos amalequitas chegarem ali e levarem suas famílias, irmãos. Não foi Davi o responsável por aquelas queimadas que eles fizeram naquela cidade. Então, irmãos, é muito comum acontecer essa situação e o líder, muitas vezes, ele se sente sozinho em meio à multidão. Centenas de pessoas estavam ali ao redor de Davi, mas ele estava sozinho. Porém, irmãos, Davi não vai agir como alguém que foge do problema, não vai agir como alguém que tenha sido omisso naquela situação, mas o que ele faz? Davi vai buscar no Senhor, irmãos. Ele vai se lembrar do Senhor. Isso é muito interessante, irmãos, porque se você olhar os salmos de Davi, você vai perceber que quase que para cada situação, Davi tinha um louvor, ele tinha um salmo. E eu quero chamar a atenção dos irmãos para isso. Será que você tem um louvor? Você tem um salmo em seus lábios para cada situação da sua vida você poder cantar um hino ao Senhor, enfrentar uma dificuldade na sua vida, uma situação ruim, louvando a Deus, exaltando o Senhor. Nós cantamos agora esse último cântico, Além do Rio Azul, e eu lembro da Fernanda cantando no velório da minha sogra, irmãos. Ela estava velando o corpo da mãe dela e louvando ao Senhor com essa canção. Nós precisamos, irmãos, ter um louvor a Deus para cada situação que você enfrenta na sua vida, para cada dificuldade, ou para os momentos bons da sua vida, mas estar louvando, estar adorando ao Senhor. E o que acontece conosco hoje, irmãos? Então nós podemos colocar um contraste aqui entre Davi, como era a vida de Davi, o que ele fazia em meio às tribulações, e o que você faz em meio às tribulações. Muitas pessoas começam a xingar, começam a dizer: eu sou um fracasso, nada dá certo para mim, eu vou desistir da vida. Davi não, irmãos. Davi encontrou forças no Senhor. Ele não desistiu da vida, ele não pensou ser um fracassado, derrotado, mas ele vai buscar forças no Senhor. Então, o versículo 6 nos diz exatamente isso. Davi também se angustiou
pois a tropa falava em apedrejá-lo, porque toda a tropa estava amargurada por causa de seus filhos e suas filhas. Mas Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Davi encontrou forças no Senhor, irmãos. Leia comigo Salmos 46. Abra sua Bíblia em Salmos 46. É um salmo bem conhecido, irmãos. Inclusive temos também alguns louvores baseados na letra desse salmo. Diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente. Em qual momento, irmãos? Na angústia. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem nas profundezas do mar, ainda que as águas venham a rugir e espumar, ainda que os montes estremeçam na sua fúria. O Senhor, Deus, é o nosso refúgio e fortaleza. Então, naquele momento de angústia, Davi vai olhar para onde, irmãos? Davi vai olhar para o Senhor. Ele é o meu refúgio e fortaleza na hora da angústia. Também, irmãos, Salmos 121, vai um pouquinho para frente aí. Salmo 121, a palavra do Senhor diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? Leia o versículo 2, irmãos. Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém, irmãos. Então, de onde vem o nosso socorro? Vem do Senhor, irmãos. O seu socorro não vai vir lá do Instagram, sei lá, do TikTok. O seu socorro não vai vir, irmãos, de situações humanas. Precisamos olhar para o Senhor, confiar no Senhor, ter intimidade com o Senhor no nosso dia a dia, para que quando vier a tribulação, a angústia, a frustração, você consiga olhar para o Senhor. Se o problema que você está enfrentando, irmãos, é um problema que você causou por um erro, uma falha sua, você vai enfrentar isso arrependido, quebrantado, mas olhando para o Senhor, porque o Senhor é o seu refúgio, Ele é o seu socorro. Se é um problema que outras pessoas causaram, mas você também precisa estar ali e resolver aquela situação, você também vai confiar no Senhor, vai olhar para o Senhor e encontrar no Senhor a solução, o refúgio, a fortaleza, o socorro bem presente na angústia. Mas nós, irmãos, como igreja de Cristo, temos nos afastado disso. Como igreja do Senhor, irmãos, apesar de professarmos a fé em Jesus Cristo, temos nos afastado do Senhor. Temos buscado socorro em lugares, em pessoas, ou até mesmo em falsos deuses, que não podem ser o nosso socorro, que não podem nos socorrer. Temos buscado refúgio, irmãos, em elementos que não podem nos proteger, que não podem ser o nosso refúgio. O nosso refúgio, irmãos, é o Senhor. O nosso refúgio e o nosso socorro vem do Senhor. É necessário que você mantenha a sua fé, que você dedique totalmente a sua fé ao Senhor. Hoje pela manhã, o pastor Tag estava trazendo a palavra e falando sobre aquele momento em que a nação de Israel leva a arca da aliança para a guerra, pensando que a arca seria o socorro deles, acreditando que aquela arca, como sendo um objeto místico, poderia ter algum poder, alguma influência sobre a guerra e dar a eles a vitória naquela guerra que eles iam enfrentar. Um grande erro, irmãos, que a nação de Israel cometeu, porque eles pararam de olhar para o Senhor e começaram a olhar para o objeto, ou seja, para a arca. E é isso que acontece, irmãos, em nossas vidas com frequência. Nós deixamos de olhar para o Senhor, deixamos de confiar no Senhor, de ter no Senhor o nosso refúgio
e fortaleza e começamos a olhar, irmãos, para coisas, para objetos ou até para pessoas, precisamos, irmãos, manter o nosso olhar firmado no Senhor. Nosso foco tem que ser no Senhor. Precisamos estar firmados no Senhor. É Ele quem tem a solução, é Ele quem tem o socorro, é Ele quem representa o nosso refúgio e fortaleza. Em Efésios, no capítulo 6, abra sua Bíblia, Efésios capítulo 6. O apóstolo Paulo, irmãos, vai falar sobre isso, que nós precisamos nos refugiar no Senhor. O apóstolo Paulo vai trazer também, irmãos, algumas estratégias de como que você pode fazer isso. Efésios, no capítulo 6, no versículo 10, a palavra do Senhor nos diz assim: finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Fortalecei-vos no Senhor. Irmãos, você só vai conseguir vencer se você se fortalecer no Senhor. Quando nós buscamos outros caminhos, irmãos, para nossas vidas, quando você tenta se fortalecer em algum outro objeto, em ao falso Deus, em alguma filosofia que seja, você acaba se enfraquecendo mais, porque você começa a buscar forças onde não existe força. É como se você pegasse uma pilha totalmente descarregada e você colocasse no controle remoto uma pilha descarregada e quisesse que aquela pilha fizesse o controle funcionar. Então você pega uma pilha descarregada e você começa a buscar nela força, poder para mexer naquele controle, e aquilo não funciona. Meus irmãos, quando nós buscamos fortalecer em coisas deste mundo, em planejamentos humanos, nós não vamos encontrar forças. Você só vai de mal a pior. É como alguém que está indo ladeira abaixo. Não há uma solução em nada que você possa buscar, porque a única solução, irmãos, está em buscarmos ao Senhor, em nos fortalecermos no Senhor. Por quê, irmãos? Porque o apóstolo Paulo vai dizer: porque o diabo arma ciladas contra nós, enquanto igreja de Cristo. O diabo está preparando armadilhas para nos pegar nessas armadilhas, e muitos de nós estamos presos nessas armadilhas, irmãos. Não fica pensando que você ainda não foi vítima do diabo, não. Você provavelmente já está preso em algumas armadilhas que ele preparou para você, só você não está enxergando isso ainda. Você ainda está distraído, como um peixe que vai até o anzol e ele começa a mastigar aquela minhoquinha que está ali, pensando estar se alimentando, pensando ter achado uma comida maravilhosa, até que ele se depara com o anzol e ele não consegue mais sair dali. Algumas distrações, irmãos, que o diabo tem colocado hoje diante de nós. Infelizmente, muitos homens e mulheres têm se deixado levar por essas coisas, como por exemplo os jogos aí de apostas, né, que estão surgindo, estão em alta nesse momento, Tigrinho e outros jogos que as pessoas estão começando a apostar mesmo, colocar lá R$1, R$2 que seja, e pensam: não, vou jogar controlado, vai ser só um pouquinho. E aí começam a fazer suas apostas, e daqui a pouco estão escravizados, estão endividados. Por quê, irmãos? Estão buscando socorro naquilo que não é de Deus, ou estão buscando socorro em alguma coisa que não é Deus. O seu socorro vem do Senhor, igreja. Você precisa entender isso. Não adianta você ficar buscando solução para os seus problemas em outras coisas deste mundo. O seu socorro vem do Senhor.
O Senhor é o seu refúgio. E se não for para ser assim, irmãos, nós não seremos igreja. Se não for para vivermos desse modo, você não vai conseguir ser igreja de Cristo. Porque você estará presente aqui, mas não vai viver o Evangelho de Cristo. Isso é muito frustrante, irmãos, porque é como se você estivesse morando numa casa, junto com pessoas, mas não se sentir parte daquela família. Como se você estivesse morando junto, mas excluído daquela família. É um sentimento ruim, irmãos, estarmos aí no ambiente, mas você se sentir excluído, rejeitado naquele ambiente. Então, irmãos, na igreja de Cristo, para sermos igreja do Senhor, o Senhor tem que ser o nosso refúgio. O Senhor tem que ser a nossa fortaleza. O Senhor precisa ser o seu socorro. É aquele em quem você vai confiar, em quem você vai dedicar a sua vida, confiar a Ele toda a sua existência. E se não for para ser assim, irmão, jamais poderemos ser igreja de Jesus Cristo. Naquele momento de adversidade, naquele momento de o julgamento injusto que Davi estava sofrendo, ele olhou para o Senhor, ele se fortaleceu no Senhor, e ele vai buscar então no Senhor a solução para o problema. Volta lá em Samuel, primeiro Samuel, capítulo 30, a partir do versículo 7. Então, versículo 6 termina assim: mas Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Versículo 7: Davi disse a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui o colete sacerdotal. E Abiatar trouxe o colete a Davi. Então Davi consultou o Senhor, dizendo: devo perseguir essa tropa? Terei condições de alcançá-la? O Senhor lhe respondeu: persegue, porque certamente a alcançarás e recuperarás tudo. Então Davi partiu com 600 homens que estavam com ele e chegaram ao ribeiro de Besor, onde ficaram os retardatários. Então, irmãos, o que Davi vai fazer? Ele vai consultar o Senhor. Então, naquele momento de desespero, de sofrimento, de dor, Davi encontra forças, ele se fortaleceu no Senhor. E o que ele faz? Ele busca ao Senhor. Ele consulta ao Senhor. Ele vai verificar diante de Deus: Senhor, é esse o seu propósito para a minha vida? Para esse exército que está aqui? Davi, então, irmãos, agora vai partir em perseguição a esse exército, mas obediente a Deus. Ele não foi fazer isso simplesmente pela vingança, pelo sentimento que estava no seu coração, mas ele vai fazer isso porque o Senhor havia dito para ele: pode ir, porque você vai alcançá-los. Então, irmãos, muitas vezes nós queremos fazer alguma coisa, mas tomamos uma decisão errada porque nós não temos a direção do Senhor. Nós não sabemos se o Senhor está confirmando aquela atitude. E às vezes parece que é algo certo, parece que nós estamos querendo fazer a coisa certa. Deus poderia ter dito para Davi: não vá, porque você não vai conseguir alcançá-los. E eu creio, irmãos, que como Davi era um homem submisso a Deus, ele certamente não iria se Deus dissesse não para ele. Mas nesse momento Deus disse sim para Davi, e Davi em obediência a Deus. E aqueles homens já estavam exaustos pela caminhada que eles já estavam fazendo, e algumas pessoas, 200 homens, ficaram aqui nesse ribeiro, nas margens do ribeiro, porque não aguentavam mais perseguir os inimigos. Eles estavam exaustos, eles ficaram ali no ribeiro, e 400 homens seguiram com Davi. Então, irmãos, não era uma situação confortável. Eles estavam cansados, eles estavam desesperados de sofrimento, de angústia pelas perdas que estavam enfrentando, e sem forças
para reagir, sem forças para lutar. Davi, então, irmãos, ele consegue se fortalecer no Senhor e encontrar o resultado, encontrar aquilo que era necessário para alcançar o objetivo. A igreja de Cristo, irmãos, precisa avançar, confiante no Senhor, fortalecida no Senhor. Se você for olhar os problemas que você enfrenta no dia a dia, o seu cansaço, as suas dificuldades, as dores talvez que você tenha enfrentado, certamente você nem estaria aqui sentado agora nesse culto. Você nem teria vindo ao culto hoje, mas você veio enfrentando dor, enfrentando sofrimento. Mas para além disso, irmãos, nós precisamos encontrar forças no Senhor para nos dedicarmos a Ele, para nos entregarmos inteiramente em obediência a Ele. Então, o que você tem sido desafiado a fazer ou a participar enquanto igreja de Cristo? Você tem dito não para o Senhor? Você tem resistido à vontade de Deus? Não tem se fortalecido no Senhor? Que você pode nessa noite dizer para Deus: Deus, eu vou dizer sim para o Senhor. Eu vou fazer a vontade do Senhor e vou buscar as forças do Senhor para cumprir o propósito, para cumprir o objetivo que o Senhor deixou e estabeleceu para a minha vida. Davi, ele vai partir, irmãos, para lutar, não só pela sua família, não era só a família de Davi, não eram só as mulheres de Davi ou os filhos, mas eram as famílias de todas aquelas pessoas que estavam ali, todos aqueles soldados que estavam ali, perderam seus filhos e suas famílias, suas esposas. Então Davi, irmãos, ele vai avançar junto com esses homens para lutar pela família de todos eles. Não era só a família de Davi. Inclusive, irmãos, eu quero abrir aqui um parênteses. Davi, aqui está, o texto nos fala que Davi tinha duas mulheres, duas esposas aqui nessa passagem bíblica. Não significa, irmãos, que Deus apoia a poligamia, né? O homem ter mais de uma mulher ou a mulher ter mais de um homem. A Bíblia não apoia isso, irmãos. A Bíblia, ela nos ensina sobre a monogamia, ou seja, um homem tem uma mulher tem um marido. Mas, apesar de Davi estar errado nessa atitude, naquele momento, irmãos, era algo cultural naquela época, e eles ainda acreditavam na importância da multiplicação, de terem muitos filhos. Era algo importante para a sociedade daquela época, e não havia uma restrição perante a sociedade com relação à monogamia. Era algo aceitável pela sociedade daquela época, mas hoje nós entendemos na palavra de Deus que isso não é aceitável perante o Senhor, até porque, irmãos, o casamento é uma figura da aliança que o Senhor estabeleceu entre Cristo e a igreja. Então é necessário haver uma fidelidade. Então Deus não está aprovando o pecado de Davi, mas Deus está sendo misericordioso e usando Davi, apesar das falhas que ele estava cometendo, como o Senhor também é misericordioso para comigo, para com você. O Senhor nos usa apesar dos pecados que nós cometemos, porque nós fomos salvos, mas continuamos sendo pecadores. E o apóstolo Paulo vai dizer: nós não podemos usar essa graça para continuar no pecado, mas sim lutarmos para vencer o pecado e pecar cada dia menos. Então não use o exemplo de Davi ou de Salomão para apoiar-se no erro e dizer: ah, não, eu posso fazer isso porque Davi fazia ou porque Salomão fazia. De forma alguma, irmãos. Nós que fomos sepultados e que morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? Se eu sei que é pecado, eu preciso abandonar o pecado e servir ao Senhor, ser um homem santo, uma mulher santa perante o Senhor. Então Davi, irmãos, apesar dessa passagem registrar dessa forma, não significa que Deus está aprovando o pecado de Davi ou sendo conivente com aquele erro. Amém, irmãos. Eu quero orar com os irmãos nesse momento. Feche seus olhos. Peça a Deus
Certamente você tem enfrentado lutas e tribulações na sua vida, mas o que você tem feito? Qual tem sido o seu socorro, a sua fortaleza, o seu refúgio em meio às tribulações, em meio às lutas que você tem enfrentado? Onde você está buscando a solução para os seus problemas? Que seja o Senhor o seu refúgio, a sua fortaleza, o seu socorro. Deus amado, nós oramos ao Senhor, louvamos ao Senhor pela Tua palavra, pelo ensinamento que alcançamos aqui, Deus, através da experiência que Davi passou, e pedimos ao Senhor para que nos dê forças, ó Deus, para sairmos das armadilhas que o diabo tem preparado contra nós, das ciladas, ó Deus, que ele tem armado contra nós, e permanecermos firmes no Senhor. Ajuda a tua igreja, Senhor Deus. Ilumina o pensamento, ilumina a mente dos teus servos, para não aceitarem as ofertas que o mundo tem apresentado, mas para conseguirem viver de modo digno, buscando a vida de santidade, a vida de piedade na tua presença, sendo servos e servas fiéis ao Senhor, que tem o Senhor como refúgio, como fortaleza, como socorro. Ó Deus, que tem o Senhor como a casa favorita, Senhor Deus, como um lugar onde nós queremos e precisamos habitar. Ó Deus, conduza o teu povo, conduza a tua igreja, de modo que cada um possamos viver, Deus, uma vida digna da vocação para que fomos chamados. Que nenhum de nós se acovarde e, ó Deus, acabe se afastando, mas Deus dá-nos graça para avançarmos, seguirmos em frente e glorificarmos o teu nome. Assim, ó Deus, eu clamo ao Senhor pela tua igreja nessa noite, em nome de Jesus Cristo, amém, Senhor. Amém, irmãos.